Fiquei acho que uns 5 meses, 6 meses no Gamação. A gente chegou a gravar um disco, mas um disco que não saiu. Eu saí do Gamação porque eu recebi uma proposta para ir pro Soweto. Aí todo mundo fala, puta cara, oportunista, que foi que na época as revistas falavam. Ele foi oportunista pra caramba. Não, mas assim, o Gamação, ele não tinha me dado uma certeza do que era, do que realmente iria acontecer. E quando o Belo saiu do Soweto, isso em 99, o Claudinho de Oliveira me procurou e falou, cara, era você que eu tava procurando, porque a gente já se conhecia da época do Somebody Love. Ele falou, puta, era você que eu tava procurando, queria que você fosse lá ver e entrar pro Soweto, passa em casa, vou passar umas músicas pra você e a gente vai ver. Eu falei, não, legal. E aí eu acabei indo pro Soweto. Você pegou a administração do Denilson? Justamente a administração do Denilson. Foi a administração do Denilson, porque o Belo, o Denilson comprou o Soweto, depois de um curto tempo o Belo saiu, aí o Belo sai, eu entro. Isso foi em 1999, final de 99, acho que foi outubro, setembro ou outubro de 99. E aí eu já entro pro Soweto. Ali vocês bateram o martelo. Aí bateu um martelo. Fui lá, a gente cantou umas músicas, o Claudinho já conhecia de eu cantando as músicas. Não teve aquele negócio, vai fazer um teste, não teve isso. Então, houve essa história de ter feito o teste, teve uns caras que fizeram teste, eu não sei. Não adianta todo mundo, alguém perguntar pra mim, não, eu fiz teste. Não sei, cara. Se outras pessoas fizeram. Se outras pessoas fizeram. Eu ouvi falar que fizeram teste depois, durante o período que eu estava lá, não fiquei sabendo de teste que aconteceu nenhum. Eu só... O que aconteceu, o que eu sei que aconteceu foi que o Claudinho me chamou. Fui na casa dele, ele morava num flat lá na Alameda Casabranca. E aí ele chegou, veio e fez a proposta. Ele falou, você tá afim, cara? Eu falei, tá. Você tem contrato com Gamação? Eu falei, não tem. Ele falou, então tá bom. Então você já tá com a gente. Aí, tipo, num dia ele me fez o convite, eu fui pro Soweto, no outro dia já fui pra Denilson Show, que era a época o escritório, que era em São Caetano. São Caetano? São Caetano ou São Bernardo, não lembro. Aí fui pra Denilson Show, na Denilson Show fui apresentado pro Denilson, na época não foi nem o Denilson, era o Luiz Viana, que era o procurador, o Denilson tava no Betis, né, jogando. Aí fui apresentado, a rapaziada conversou, daí o Denilson veio pro Brasil, que foi período de férias, ele veio pro Brasil, já conhecemos o Denilson, e começamos a fazer toda a divulgação do trabalho já com o Henrique Santos dentro do Soweto. Antes de gravar o álbum. Antes de gravar o álbum. Existia uma pressa, né, pra lançar o novo vocalista do Soweto. E nessa pressa, o Soweto, a música que ia tocar, a virada de música do Soweto era É Tudo. Não posso mais ficar sem teu amor. Essa música, eu cheguei a colocar voz nela. Eles foram lá no estúdio, tiraram a voz do Belo e falaram, canta aí. Eu cheguei a cantar isso, foi no estúdio do Torquato Mariano, que era o diretor da EMI na época. E aí eu cheguei a cantar, essa música É Tudo, a música tocou tipo 2 vezes na rádio e já tiraram. Aí a gravadora falou, não é legal, é melhor a gente correr para ir fazer o trabalho. E a gravação do CD Fotografia, foi basicamente a toque de caixa, mas foi um repertório extremamente bem escolhido pelo Biravaí. A escolha de produtores estava entre Prateado e Biravaí. Porém, o Prateado, o Belo já tinha feito a proposta, porque o Prateado fazia parte da banda do Soweto. E o Belo já tinha feito a proposta pro Prateado. Aí o Prateado decidiu gravar o Belo, e não que tenha sobrado o Biravaí. Aí nós optamos, na época, por chamar o Biravaí. O Biravaí virou e falou assim, eu vou fazer o melhor disco da minha vida. E não é porque eu cantei o disco, mas eu acho que é um baita disco. É um disco bom demais, Quem né? escolheu o repertório? Foi um conjunto entre nós e o produtor, né, o Bira. E o Bira, ele deu muitas opções, assim, uma infinidade de opções de música. E na escolha do repertório, o Bira, ele teve total influência na escolha, porque eu acho que ele captou bem o que seria a minha entrada no Soweto. O Soweto, se você pegar, você vê que existe uma grande diferença. Tem gente que gosta do disco, tem gente que não gosta do disco, né? Porque o pessoal ainda vive o costume
do Refém, do Farol, a comparação, do Ventos Areais. Não, a comparação sempre vai ser quando você substitui alguém, as pessoas vão comparar. Isso daí é natural e a gente tem que saber. Qualquer área da vida, né? Qualquer área. Qualquer área a gente da tem que vida. saber absorver isso daí para saber como é que você vai lidar com toda essa situação. E quando na escolha do repertório, eu acredito que o Bira ele fez um disco baseado ou em cima de como eu cantava, né? E ele chegou a dizer que esse disco do Soweto ele queria fazer de uma forma diferente, não só com a mesma linha que era o Soweto, com aquela linha romântica. Ele quis fazer um lance um pouco mais samba, tanto é que se você pegar esse repertório de ponta a ponta, ele tem uma valorização muito grande de batucada, tem os arranjos maravilhosos, arranjos de cordas, que são maravilhosos, mas você vê que ele tem um peso de batucada a mais do que tinha os outros discos. Por ser um disco romântico, por ser um grupo romântico, se você pegar a própria Amor Demais, os arranjos do Amor Demais, e fez um casamento muito legal, eu acho que ficou muito bom. É uma característica do Bira, né? Total. De levar de colocar a identidade do grupo na frente do que ele pensa como música, né? Como música, exatamente. E ele fez um disco basicamente em cima de como eu cantava. Isso que eu achei que é legal nesse disco. Muita gente fala assim, cara, esse disco Fotografia é um disco que foi feito para você cantar.